Pessoal, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, pessoal. Dê um alô aí, quem está me escutando, para eu iniciar aqui a aula. Boa noite, professor. Estamos ouvindo já. Tá ouvindo, né? Então, beleza. A tela aqui está sendo compartilhada, aqui é a tela da apresentação. Tá? A aula de hoje é, na verdade, um enfoque dado a alguns tópicos dos conteúdos que a gente já viu, porque nós finalizamos, né, todas as unidades do material didático. Então, hoje, né, isso seria uma aula típica de uma aula prática, né? Como a gente está impedido dos encontros presenciais em laboratório, eu trouxe alguns vídeos de algumas atividades práticas que estariam programadas, né, para a gente realizar nesse período. Então, a gente vai ver um pouquinho de como é feito o ensaio de tração, as características do equipamento, como que é os corpos de prova, tá? Um pouquinho sobre o ensaio de dureza e a análise metalográfica, que não é um ensaio mecânico, mas é uma análise laboratorial interessante. E eu vou reproduzir esses vídeos com vocês. No final, vocês têm uma atividade para fazer. Então, é importante acompanhar a aula e qualquer dúvida, tá, ao longo da aula, eu vou estar aqui. Aí vocês podem me contactar na medida que o vídeo for acontecendo. Então, esse aqui é o professor Michel, provavelmente alguém já deve ter tido aula com ele, ele é lá do nosso centro universitário. Então, nessa época aqui, ele não era professor ainda, ele era técnico de laboratório. Então, ele produziu vários vídeos sobre a utilização dos equipamentos. Então, esse aqui é um equipamento que a gente tem lá no laboratório de materiais e a gente vai ver um vídeo onde ele vai explicar para que se utiliza esse equipamento, para qual ensaio, tá? E os parâmetros, tanto do software que é utilizado e do relatório. No final, eu vou propor uma atividade que surge a partir do ensaio gerado nesse equipamento. Então, eu já tenho alguns relatórios obtidos de ensaios já feitos. Então, como vocês verão todo o procedimento que seria visto presencialmente, vocês terão condições de realizar essa atividade também. Então, vou reproduzir o vídeo aqui. Se vocês não conseguirem ouvir o vídeo, vocês me dão um toque, tá? Senhor, eu não consigo escutar. Ou ele não está falando ainda? Também não consigo escutar, não. Não consegue. Tá. Então, calma aí. Era para sair o áudio. Qualquer coisa eu vou ter que ir lá no YouTube. Vou tentar ir diretamente no canal. Aí a gente já verifica isso. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui pelo YouTube. Que aí eu consigo colocar uma configuração onde eu compartilho, incluindo o som. Acho que eu já sei como que eu resolvo isso agora. Acho que agora vocês vão conseguir ouvir. Beleza, Michel. Bom, agora nós vamos demonstrar o funcionamento da máquina Henrique, modelo 100 kN, aproximadamente aí 10 toneladas. O modelo dela é DL 10.000, capacidade máxima 100 kN, tá? É uma máquina da Henrique, ela serve para tração, compressão e flexão, tá? Aqui nós vamos simular um ensaio, então, de tração com laço circular. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar a máquina. Ela tem um botão lateral, eu ligo dela, o LED dela aqui acende, de máquina parada, está aceso. Aí depois que a máquina ligada,
eu venho e abro o software dela, que é esse teste aqui, TES, sapo, C de casa. Tá? Abrindo o teste, a próxima etapa é arquivo novo, né? A gente vai em arquivo, novo. Bom, ele pede para você selecionar um método. O nosso método aqui é tração de aço circular. No nosso caso, a gente não vai usar extensômetro, então é tração de aço circular sem extensômetro. Então eu seleciono aqui, ele fala, ó, método para utilizar a célula de carga de 100 kN. Ok. Aí eu venho em arquivo, novo, coloco o tipo de material, que eu coloco aço, escrevo o material que eu vou trabalhar, um aço 1020. Alguma identificação específica eu posso colocar aqui para ajudar, e o operador no caso aqui. Completando isso eu dou OK, ele já abre essa tela aqui para mim. Bom, feito isso, eu vou em ensaio, editar entradas, porque antes de realizar o ensaio eu tenho que editar algumas entradas. Nesse caso aqui, CP1 significa corpo de prova 1. Eu posso adicionar depois outros corpos de prova. 1, 2, 3 e assim por diante. Então a primeira coisa que ele me pede é o diâmetro. Eu vou ter que dar o diâmetro do material, a distância entre garras, comprimento inicial. Ao final do teste eu tenho que colocar qual o comprimento final e a velocidade em milímetros por minuto, a velocidade que a garra vai se afastar uma da outra. Então vamos lá, vamos pegar aqui o material. Vamos fazer um teste com esse vergalhão aqui. Então a primeira coisa que ele me pede é o diâmetro. Então eu venho aqui e meço o diâmetro desse material. Aqui e está dando aqui 10,6 milímetros. Aqui as entradas são sempre em milímetros, então 10,6 milímetros é o diâmetro desse material. Próxima etapa é distância entre garras, comprimento inicial. Comprimento inicial eu já consigo saber, então eu venho aqui e consigo medir qual o comprimento inicial dessa barra. Uma trena eu consigo fazer isso. Ele tem aqui 28,5, ele tem 287 milímetros. Geralmente a gente trabalha com 300 milímetros, daqui está com 287 milímetros. No campo de comprimento inicial, 287 milímetros. Tá? Para colocar aqui na castanha, eu tenho que setar alguns parâmetros na máquina, que é o parâmetro de mínimo e de máximo, ou seja, qual o máximo que a garra vai subir até parar o teste. Caso o material não arrebente, ou eu quero que só suba 10 milímetros e para o teste, é aqui que eu faço. Então eu vou apertar a tecla segunda função, essa daqui, segundo F. Essa tecla de segunda função adicionada acende o LED, aperto o botão amarelo, máquina parada, começa a piscar o LED e vou descer. Aqui eu vou setar o parâmetro de mínimo da máquina. Sem setar, a máquina, na hora que for ensaiar, ela não ensaia, ela dá erro. Então por isso eu tenho que setar. São esses parâmetros. Aqui eu já posso setar o parâmetro de mínimo, esse é o mínimo que a garra vai descer, então eu coloco lá. Segunda função novamente, e amarelo. O LED para de piscar, para eu fazer o teste eu subo a garra e desço. Ela trava, mesmo com o botão apertado ela trava. Agora eu vou setar o parâmetro de máximo, de novo. Segunda função, botão amarelo que é de retornar, garra para cima. Aqui é o máximo que eu quero que a garra vá. Nesse caso aqui a gente vai fazer o comprimento do material, então eu vou colocar um pouco acima. Mas você às vezes não precisa, dependendo do teste que você for fazer. Bom, esse é o parâmetro de máximo. Então, para gravar, segunda função, amarelo. Parou de piscar, está gravado. Abaixo e subo para fazer o teste. Ele trava. Agora, eu vou colocar o corpo de prova.
Corpo de prova, no caso aqui, essa garra minha aqui, ela vai até 12 milímetros de diâmetro. Para materiais maiores que 12 milímetros de diâmetro, não serve mais para fazer o teste. A gente só faz teste com 12 milímetros de diâmetro. Essa garra é usada para material circular. Caso eu queira usar um material chato, um corpo de prova chato, eu uso essa outra castanha aqui. Aí ela fixa assim. Para material circular, eu uso essa que tem um rasgo aqui no meio. Bom, agora vocês entendem por que eu dou a lupa, né? Bom, eu coloco aqui embaixo, nunca coloco aqui em cima, porque senão a castanha pode quebrar. Então, sempre uso a castanha inteira para dar o aperto. Aqui, eu aperto a parte de baixo. E agora eu desço com a máquina para fazer a parte de cima. O material está aqui, a castanha, vamos tentar pegar a maior parte possível da castanha. Aqui para a direita eu dou o aperto. Antes de dar essa cara, eu venho aqui novamente no software. Eu só vou dar um OK aqui, mas depois eu volto para completar. Eu dou um OK por quê? Porque eu vou lá em exibir indicador digital. Ou aperto Ctrl I, que dá na mesa. Esse é o indicador digital. Em cima é a força em quilograma-força. Embaixo é a posição de deslocamento em milímetros. Eu vou zerar aqui a força, por quê? Porque eu preciso dar uma pré-carga ali para as castanhas grudar no material acima de 40 kg-força. Então, à medida que eu vou apertando aqui, ali vai aparecendo uma força de carga. Então, eu vou apertando, lá no software vai subindo a força, quer dizer que a castanha já está tracionando o material. Nesse caso, a gente tem que fazer essa tração acima de 40. Tá? Então estamos acima de 40. Essa castanha, pelo formato dela, por esse formato dela, quanto mais ela for puxada para cima, mais ela vai travar o material. Então não tem perigo de escapar. Então por isso que a gente tem uma pré-carga de 40 para evitar isso. Voltando lá no ensaio de dar entradas, ele me pede distância entre garras. O que seria a distância entre garras? É essa distância aqui, ó, entre essa garra a essa. Por quê? Porque o teste no material vai ser feito nessa parte. A parte que está dentro da castanha não vai ser tracionada, porque ela está aqui. Não vai ser tracionada, vai ser tracionada só essa parte. Então, por isso que ele pede distância entre garras. Então, venho, meço aqui, distância entre garras, deu 189 milímetros. Eu vou lá também, tudo em milímetros, 189 milímetros. Comprimento final, infelizmente ainda não tem, só depois que o teste terminar, a gente volta aqui e eu mostro como fica. E velocidade milímetros por minuto. Geralmente nos testes a gente usa 5, porque 5 ele não é tão rápido, ele vai devagar, vai sendo tracionado 5 milímetros por minuto e ele consegue formar um gráfico com vários pontos. Aqui, vai ser um pouco mais rápido, a gente vai colocar 20 milímetros por minuto. Quanto menor o tempo, mais gráficos, mais pontos você consegue plotar no gráfico, tá? Mas aqui é só um teste, então 20 milímetros por minuto. Esses métodos aqui que eu mostrei para vocês, que a gente tem aqui, compressão com diâmetro, compressão genérico, dobramento, flexão, tração de aço retangular e circular, tudo isso tem uma linguagem, tem um teste script, que você consegue fazer essa programação, ou faz que nem a gente fez, entrou no site da EMIC, lá na parte do Fale Conosco, mandou um e-mail para eles pedindo, eu quero um teste de compressão com diâmetro, ou seja, eu quero fazer uma compressão no corpo de prova que tenha diâmetro. Então eles pegaram e mandaram o script e eu só adicionei dentro da pasta de método, tá? Então é bem facinho. Então tração de aço circular sem extensão. Feito isso, eu já tenho aqui uma pré-carga de 33, eu vou zerar o posicionamento e só vou aumentar um pouco a pré-carga para 40. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acima de 40.
Feito isso, eu vou apertar o botão verde e o ensaio vai começar. Aqui ele já começa a mostrar a força, em quilogramas força, 300, 400, 500, e quanto ele já se deslocou em milímetros, ou seja, já se deslocou 3 milímetros e já está com 1.300. Aqui está sendo o gráfico, está sendo plotado, aqui é deformação por milímetros e tensão por megapascal. Isso daqui depois dá para a gente mudar também essas informações, eu vou mostrar depois como muda. Ou seja, aqui está sendo tracionado o aço, tá? E a gente vai acompanhar aqui no gráfico ali, ó, 5 kg força, 6 praticamente 6 toneladas em cima desse material. Começou a fazer a curva, saiu da parte elástica, está indo para plástico. Começou a cair, quer dizer que vai romper o material. Bom, houve já o rompimento. Como eu coloquei 20 milímetros por minuto, ele rompeu muito rápido. Se eu colocasse 5 milímetros, ele ia demorar muito mais, tá? Então aqui, deixa eu só subir lá. Pela quantidade de carbono, o material ele se rompe dessa forma aqui, tá? Deixa eu só tirar outra parte aqui. Beleza. O gráfico, né, quando começou a cair, eu já falei que ia romper, porque esse gráfico ele é formado da seguinte forma: ele tem a parte elástica, a parte plástica e o regime de escoamento. Quando ele começa a cair, quer dizer que ele já fez uma estricção, ou seja, ele já afinou, já se alongou e vai romper. Agora, voltando lá em ensaio, editar entradas, eu tenho que adicionar o último campo que falta, que é o comprimento final. Então eu venho aqui, junto as partes do material que foi rompido, encaixo elas e meço qual o comprimento final desse material. No caso aqui, deu 293 milímetros. Então eu venho, adiciono 293 milímetros. Começou com 287, ficou 293. Lembrando que a nossa velocidade é 20, se fosse 5, ele ia se alongar bem mais. Bom, então aqui eu já tenho toda a parte final. Eu tinha um comprimento inicial de 287 e um comprimento final de 283. A seção do material é 88,5 milímetros, ele me dá a força de escoamento, que é de 59.503 newtons, a força máxima foi de 59.620 newtons, a tensão de escoamento, ele me dá também a tensão máxima, e o alongamento na ruptura, quer dizer, esse material se alongou na ruptura 2,9%. Tá? Caso eu falei que eu queira mudar a plotagem do gráfico, como ele está de deformação por tensão, eu venho aqui, eu venho em método gráfico. Aqui em método gráfico eu consigo mexer nos parâmetros do eixo Y e do eixo X. No eixo Y eu posso colocar força, tensão, deformação específica e tempo. Também posso escolher aqui na região de escala com que valores eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em megapascal, pascal, quilopascal, quilograma força por milímetros ao quadrado, quilograma força por centímetros ao quadrado, libra por polegada. Tudo isso eu consigo trabalhar no eixo Y. No eixo X eu consigo colocar deformação, força, tensão, deformação específica e tempo. E as grandezas são milímetros, centímetros, metros e polegadas. Tudo isso eu posso mexer, dar OK e ele vai mudar o gráfico. Então aqui é um ensaio de tração, onde a gente consegue ver o limite de escoamento, a gente consegue ver no gráfico a parte elástica, plástica do material, qual é a tensão máxima que ele aguentou em megapascal. Então esse é um ensaio de tração. É isso aí. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Acabou caindo o negócio aqui. Esse foi o primeiro vídeo. Eu vou depois, no final da aula, disponibilizar 2 relatórios daqueles que vocês viram na tela, tá? Que é o ensaio de 2 materiais. O que eu quero que vocês façam? Com base nos dados do relatório, tensão, deformação, vocês já viram as regiões de um diagrama tensão-deformação.
vou reproduzir aqui na tela para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu quero que vocês me digam, né? Compare esses dois materiais com base nos seus diagramas. Se é um material mais dúctil, se ele é um material mais frágil. Eu vou compartilhar aqui uma imagem. Só estou encontrando aqui. Vou colar aqui na apresentação, aí fica melhor da gente ver. Então, basicamente, vocês vão ter o gráfico dali, só que, obviamente, o gráfico do programa, ele é um gráfico real, né? Então, ele tem um comportamento que não fica, às vezes, tão característico da gente enxergar todas essas regiões aqui. Então, nesse gráfico em questão, a gente consegue verificar nitidamente, por exemplo, o aço, essa região aqui, que a gente chama de região de escoamento. Então, aqui é um diagrama tensão, deformação, da mesma forma como aquele, né? Só que isso aqui é um gráfico teórico, né? Então, ele está bem bonito, bem perfeitinho. Mas o aço, quando os parâmetros de ensaio são bem feitos, né? Porque naquele ensaio ali, ele utilizou uma velocidade de ensaio muito rápida. Então, os pontos do diagrama tensão-deformação ficaram não ficaram bem caracterizados, porque quando você traciona muito rapidamente o material, você perde resolução no ensaio, né? Então, para que a gente consiga enxergar, eu vou colocar o laser aqui, que aí vocês saibam do que eu estou falando. Então, quando a gente quer enxergar, por exemplo, para o aço, que é esse primeiro aqui, nós temos o regime elástico, né? Que imagine que você aplicou a carga, tirou a carga, o material volta. Ele não mantém essa deformação aqui, que é essa deformação até esse ponto aqui, é a deformação elástica. Ele se retorna ao ponto original. Desse ponto até aqui, a gente tem o que a gente chama de escoamento. É o início da deformação permanente, ou seja, daquela deformação plástica. E o material, após ele ter um aumento da sua deformação nesse regime plástico, o que vai acontecer? Ele vai encruar. Encruamento é como se ele aumentasse a sua tensão, sua resistência mecânica devido à deformação. Tá? Então, aqui, nessa região de escoamento, aumentou o quê? A densidade de discordâncias, que foram aqueles defeitos que a gente viu, os defeitos em materiais sólidos. Então, as discordâncias, ela aumenta a resistência do material ao escoamento e, por consequência, a sua resistência à deformação. Então, a gente percebe que, depois que ele passou pelo escoamento, ele tem um aumento aqui, ó, na sua tensão que ele resiste, até chegar a um ponto que ele falha. Tá? Então, isso aqui é um gráfico típico de um aço. Aqui nós temos o caso do alumínio. Ó, o alumínio ele não apresenta uma região de escoamento bem definida. Tá? E aqui nós temos um polímero, um PVC. O que eu quero que vocês façam depois com os gráficos é, com base no perfil da curva tensão-deformação, me dizer qual que é o mais resistente mecanicamente. Então, você vai olhar o valor, né, interpretar isso, e comparar qual que é o mais frágil e qual que é o mais dúctil. Eu vou colocar essas instruções no material que eu vou compartilhar com vocês. Mas é isso. E qual que é o mais frágil? Né? Porque nós temos essa questão também. O material ele pode ser resistente e, ao mesmo tempo, ele pode ser frágil. Né? A fragilidade está relacionada à resistência que o material tem ao choque. Né? E só que quando a gente olha num gráfico tensão-deformação, a fragilidade está relacionada também à deformação. Quanto menos ele se deforma, né, antes de se romper, mais frágil esse material é. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a caneta aqui. Hoje o meu computador não está me ajudando, não. Vou tentar aqui, mas ele travou. Acho que agora vai deixar eu mostrar para vocês outro gráfico. Bom, vou voltar a compartilhar. Vou sair dessa tela aqui.
Só um momento, eu já volto a compartilhar a tela com vocês. Então, aqui nós temos o gráfico novamente. Eu vou tentar desenhar um material que a gente chama de material frágil, né? Essa coisa não está ajudando, não. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas eu vou pesquisar aqui. É uma curva, tem aqui, achei. Vou compartilhar aqui. Então, nós temos aqui, nessa imagem, que é uma curva tensão-deformação. Nós temos aqui os comportamentos, tá? Característico de um material dúctil, né, que tem aqui o escoamento. Aqui nós temos um material dúctil também, que é um material que tem grande deformação. A deformação está nesse eixo aqui de baixo, né? E a tensão, que é a resistência mecânica que ele tem, a carga, está nesse outro eixo. Então, ambos são dúcteis porque tem grandes deformações até esse ponto que é a ruptura. E aqui nós temos materiais que são considerados menos dúcteis que esse. Esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma grande deformação até a ruptura, né? Só que ele tem um comportamento que a gente chama de não linear. Ele não tem essa região aqui que é uma reta, né? Uma região elástica. Isso aqui ele não tem. Ele tem uma região que não está bem caracterizada, né? Entre o limite linear elástico e o limite plástico. E este caso na letra D aqui é um material frágil, tá? Ó, ele é muito resistente, porém, se a gente for observar qual que foi a deformação que ele teve até a ruptura, foi muito baixa. Então, vocês vão ter gráficos parecidos com esse, dois exemplos, e vocês terão que fazer a comparação entre esses dois. Aí eu vou reproduzir agora outro vídeo para vocês, só não estou conseguindo aqui uma tela. Então, vamos lá, vamos ver se ele vai deixar. Professor, Oi, eu não entendi não esse negócio aí. Me explica de novo. que negócio que você não entendeu? Essa é para responder isso daí? Vou compartilhar dois gráficos e vocês vão comparar esses dois gráficos. Esse aqui é um você vai mandar. exemplo. Isso aqui é o que eu acabei de comentar com vocês, né? Só que não vai ter a legenda, né? Dizendo que é dúctil ou que é frágil. Vocês só terão que deduzir. Por exemplo, essa tela aqui tá embaixo, ó, o material A é dúctil, com patamar de escoamento. Beleza, esse aqui é frágil. Então, vocês terão que olhar e analisar e explicar por quê, tá? Com base no assunto da aula. Bom, vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, porque não está deixando fechar. Agora a gente vai ver um ensaio, que é um ensaio de dureza, tá? Que é outro ensaio mecânico. Este a gente vai apenas assistir como que é feito, né? E vou compartilhar no YouTube, que está melhor para a gente, que o notebook não está ajudando aqui. Só um momento. Vou compartilhar aqui o mexendo, porque você já consegue acompanhar. Esse aqui é o canal, tá? Anhanguera, unidade 2, onde tem bastante vídeo dos ensaios, dos equipamentos que nós temos lá possíveis, tá? Então, este aqui é o ensaio de dureza, chamado dureza Rockwell, na escala C. Deixa eu só colocar o áudio aqui do sistema, senão vocês não vão ouvir nada. Vou mostrar agora que eu vou fazer ensaio de dureza. Esse aqui é um durômetro da Pantec. Ele é um modelo HR 150, distribuído pela Panama, tá?
E nós vamos usar uma ponta cônica de diamante 120 graus, tá? Então, a gente vai fazer essa medição de dureza aqui na escala Rockwell, tudo bem? Primeira coisa, eu tenho que saber que material que eu quero testar, para através da tabela descobrir que carga que eu vou colocar, se é 100, 150 ou 60. Então, de acordo aqui com a tabela, eu descubro. Como eu estou usando a ponta de diamante, cone 120 graus, eu preciso saber se eu vou usar a carga de 60, 150 ou a de 100. Para isso, eu vejo aqui no campo de aplicação que material que eu quero. Se é carbonetos, folhas de aço fina, camadas superficiais endurecidas. Se é aço, titânio, aço com camada endurecida mais profunda. Ou se é chapas finas de aço com média camada endurecida. No nosso caso, nós vamos usar aço com camada endurecida. Ou seja, para a ponta de diamante cone 120 graus, eu vou usar uma carga de 150. Então, eu venho aqui no durômetro, seleciono 150, 100, 150. Essa alavanca aqui é a da carga. Ela já está posicionada, ou seja, a carga já está aqui. Essa alavanca eu libero a carga e agora eu vou dar uma pré-carga. Então, primeiro eu escolho um ponto do material que ainda não foi feito o teste. Aqui no visor eu vou zerar. A escala C é onde eu vou medir o Rockwell para essa ponta aqui de diamante. A escala B é caso eu usasse a ponta esférica. No caso aqui a gente está trabalhando com diamante, então eu vou ver na escala C. Tá? Então eu zero aqui e vou dar uma pré-carga. A pré-carga ela equivale a 10 kg força. Esse 150 aqui também é kg força. Então, esses 10 kg força corresponde a esse ponto pequeno aqui, chegar ao vermelho. Quando o pontinho pequeno estiver no vermelho, quer dizer que já tem uma pré-carga de 10 kg força em cima do material. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu giro o material em direção à ponteira e vamos dar a pré-carga. O que vale a 3 voltas do grande. Então, a terceira volta do grande já está no ponto vermelho. É importante observar que se passar muito, não volte, desconsidere o ponto, pegue outro ponto e comece tudo de novo. Se passar pouco, que nem aqui, e o pequeno ainda está no vermelho, pode continuar o teste sem problema. Então eu coloquei aqui uma pré-carga de 10 kg força, e agora eu vou liberar aqueles 150 kg força que está ali. Eu vou puxar a alavanca de liberação de carga, e essa alavanca aqui ela começa a voltar. Eu puxo, seguro um pouco e solto. Essa alavanca ela começa a vir e o ponteiro aqui vai começar a voltar, ou seja, o material está empurrando a ponteira. Vamos aguardar um minutinho, já começa a voltar. Aqui está voltando e a alavanca da carga também está voltando. Nós vamos esperar o tempo suficiente para que o ponteiro maior pare de se mexer. Ou seja, depois que ele parar, a gente espera uns 5 segundos para ter certeza que ele parou e aí a gente dá a carga de novo para fazer a leitura. Vamos aguardar. Bom, o ponteiro está parando, parou. Vou esperar uns 5 segundos para ter certeza que ele não vai se mexer mais. Bom, passado o tempo que o ponteiro parou, eu vou aplicar essa carga novamente de 150 kg força que eu já tinha pré-definido. Aí sim eu vou fazer a leitura. Então venho aqui na alavanca e aplico a carga novamente. Empurro a alavanca para frente, o ponteiro vai se mexer. Vamos lá? Agora eu faço a leitura.
Ou seja, na escala C, que é o caso da ponteira cônica que eu estou usando, 120 graus de diamante, eu faço a leitura. Então aqui ele deu 10 Rockwell, ou seja, é 10 HR, que significa Rockwell, e C quer dizer que eu usei a escala C. Então ficaria a leitura desse material 10 HRC. É assim que é a leitura desse material. Esse material é circular, aqui eu já posso liberar a carga. Para material circular, eu uso essa mesa aqui. É uma mesa onde cabe um material circular. Para materiais que não são circulares, são retangulares, eu uso esse outro tipo de mesa aqui. Então, vamos fazer esse mesmo teste nesse outro tipo de material. Então, é o mesmo aço ali. Então, eu vou selecionar 150 também, de acordo com a tabela. Vou aplicar a força aqui, lembrando que ainda não foi encostado. Eu aplico essa força e aí sim eu vou dar a pré-carga. Eu levo o material de encontro, a ponta de diamante. A hora de fazer o contato tem que ser com cuidado, não pode bater, senão estraga, tem que ser devagar, zerado. Fez o contato, vou dar a pré-carga, que são os 10 kg força. Então vamos lá. Uma volta, duas voltas, 3 voltas, 10 kg força. Lembrando que a gente não pode voltar caso passe. Agora eu vou liberar aquela carga de 150 gramas, kg força, né? 150 kg força. Também vou esperar o ponteiro maior parar. Assim que ele parar, eu aplico a carga novamente e faço leitura. Ele já parou. Agora eu vou lá, aplico novamente a carga de 150 e faço a leitura. Nesse caso aqui, na escala C, eu venho 60, 70, 80, 91,5. Ou seja, na escala Rockwell vai dar 91,5 HR, que significa Rockwell, e C, que é na escala C. Então a leitura de dureza desse material é 91 HRC. Tudo bem? Então é assim que a gente faz a leitura na escala Rockwell, usando a ponteira de diamante 120 graus. Esse mesmo teste. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, ele demonstra um ensaio que a gente chama de ensaio não destrutivo. Qual que é a diferença desse ensaio destrutivo para o ensaio não destrutivo? O ensaio de tração, que foi o que a gente viu anteriormente, ele é um ensaio destrutivo, porque o corpo de prova, que é aquele vergalhão de aço, por exemplo, poderia ser de outro material, ao final do teste ele fica inutilizável, né? Ele se rompe, né? E aquela ruptura causa uma falha permanente. Então você não consegue utilizar mais aquela barra de aço para uma aplicação específica, né? Pode ser utilizado, mas enfim, ele é um material que fica como um material de descarte. E este ensaio, que é o de dureza, devido ao fato de ser apenas uma pequena perfuração no corpo de prova, dependendo da aplicação, a gente acaba conseguindo utilizar o material. Eu vou compartilhar agora novamente aqui com vocês as imagens, aí a gente consegue ver melhor. Então, a gente tem, né, dentro da classificação dos ensaios mecânicos, né, os ensaios destrutivos e os não destrutivos. Então, isso aqui é um exemplo esquemático do que acontece no ensaio de dureza, principalmente nesse caso do ensaio de dureza Rockwell. Existem vários outros, tá, que modifica a forma como é medida a dureza, porque, a princípio, o que significa dureza? É uma resistência, é um risco, ou uma indentação. Indentação é essa ponteira, né, penetrar
no material. Então, aqui nós temos a estrutura, né? E aqui embaixo é a superfície da peça, e essa ponteira, ela se modifica, por exemplo, aquele caso ali, para o material em questão, utiliza uma ponteira de diamante, né? Mas essas ponteiras esféricas de metal duro, isso vai depender do tipo de material, porque materiais, por exemplo, como alumínio, uma ponteira cônica, como essa aqui, né, ela não vai ter uma eficiência interessante na hora de medir, porque o material alumínio ele é muito mole. Então, uma esfera de diamante é uma esfera, né, aí causa uma impressão diferente de uma ponta, né, e a gente consegue medir melhor a dureza desses materiais muito maleáveis. Em contrapartida, se for uma cerâmica, né, então existem ponteiras e outros ensaios de dureza mais adequados para isso. Então, basicamente, faz uma penetração no material, que a gente chama de indentação. O material ele vai ter um período que vai ter uma resposta elástica, ou seja, ele vai empurrar essa ponteira para trás. Então, até então, que vocês percebem que o ponteiro ele começa a voltar, né? Quanto mais rápido ele volta, quer dizer que menos foi essa resposta elástica, ou seja, o material é mais duro. Até então, que no segundo ensaio, que foi desse corpo de prova aqui, deixa eu achar mais, desse corpo de prova aqui, o durômetro ele demorou menos tempo para retornar em comparação com essa barra de aço aqui. Vocês viram lá que este aço aqui, essa barra circular, ela teve 10 HRC de dureza, enquanto a outra teve 90, né? Temos essas escalas de comparação. Então, se aplica uma impressão, uma indentação no material. Eu vou mostrar aqui outros tipos, que é a microdureza, tá? Microdureza. A microdureza é usada para materiais muito finos, como filmes finos, ou às vezes usado também para cerâmicas. Então, a microdureza, você precisa usar um microscópio para analisar a impressão. Então, usa-se ponteiras na escala micrométrica. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos uma impressão feita em microscópio. Vou ver se eu consigo ampliar para vocês verem. Esse aqui é um artigo científico. Então, é interessante olhar os trabalhos científicos. Esse artigo aqui, ele fez análise de microdureza, que a gente chama dureza Vickers, na zircônia. Zircônia é uma cerâmica, tá? Então, foi feita uma análise nesse material. E isso aqui é o resultado. Então, ele está olhando no microscópio. Então, fez uma pequena impressão, e aqui não se mede mais olhando naquele relógio. Então, o que se faz? Faz a impressão do material, né, a indentação do material e observa Professor, como não ficou sei a se é marca só eu, na mas superfície. a voz está bem picado, não dá para entender direito. Todo mundo, pessoal, tá ouvindo mal? Pra O mim meu tá tá tranquilo. funcionando normal. Deve ser Meu tá de alguma boa. questão na Tá de conexão. boa. Então, deve ser na conexão. Aí depois, pessoal, só ouvir o vídeo com calma, tá? Então, o que se faz? Na dureza Vickers, nós temos uma ponteira diferente, tá? Que tem um formato de uma pirâmide invertida. Aqui nós estamos vendo, parece que isso aqui é a ponta da pirâmide está para cima. Na verdade, isso aqui está para dentro do material, né? Então, vai formar uma área de impressão. Quanto maior essa área aqui, ó, menos duro é o material, né? Então, aqui, ó, essa escala, se a gente olhar, se a gente pegar essa regrinha que está aqui embaixo, ó, esse pedacinho aqui dentro do material equivale a 30 micrômetros. É bem pequeno, né? Então, mede-se a área disso aqui, né? Usando uma equaçãozinha e consegue definir a dureza desse material. Então, dureza depende da forma como se mede, tá? Então, esse caso aqui foi feito do uma zircônia, né? Um material aqui. Esse aqui é um artigo aleatório que eu encontrei. Vamos agora, vou ver se eu encontro aqui a dureza na escala Brinio, que foi o caso para materiais como alumínio. Tá? Vou mostrar aqui.
ver se eu consigo ampliar. Vou mostrar aqui. Bom, aqui nós temos um vídeo do YouTube mesmo, mas é só para a gente entender a diferença, tá? Então, o ensaio de dureza Brinell. Ele tem a ponteira, aqui nós temos vários tipos de ponteira, tá? Depende aí do tamanho do corpo de prova que você vai analisar. E na ponta é uma esfera, tá? Então, essa esfera, aí aqui nós temos a força, né? A força é em função do diâmetro dessa esfera e de uma constante de rigidez K. Então, aí faz essa impressão na forma de uma esfera, né? E temos uma equaçãozinha aqui que nos dá essa medida. Então, nós temos a microdureza Brinell, né? Que se faz a análise em microscópio, e também nós temos a possibilidade de olhar diretamente aqui, ó, no relógio. Tá? Então, tem um relógio que tem uma escala, tem todos uns parâmetros específicos. Os ensaios de dureza, eles são ensaios mais baratos de se realizar, porque os equipamentos são mais baratos. E para a indústria, por exemplo, se a gente usar um equipamento de tração, tem que ter um lote de material bom, né? Que aí por amostragem você coleta uma quantidade e realiza, por exemplo, a cada 1000 peças, faz o ensaio de tração em uma para verificar a integridade. Já o ensaio de dureza, ele é um ensaio prático, não destrutivo, né? E vocês conseguem também obter muitas informações, como a tenacidade e a fratura do material. Vocês conseguem também obter, por exemplo, a partir do ensaio de dureza Brinell, que é aquele da esfera, estimar a resistência mecânica à tração, sem precisar fazer o ensaio de tração. Claro que tem um erro associado na medida, mas serve como uma primeira estimativa. Então, é muito utilizado esses ensaios. O ensaio de dureza é mais barato, né? Porque o equipamento é menos complexo. Já o ensaio de tração, por exemplo, aquele equipamento que eu mostrei no vídeo, ele custa em torno de R$200 mil para se ter um equipamento daquele, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, o equipamento que nós temos no laboratório da Anhanguera é o único. A UCDB tem um equipamento de tração? Tem, mas é um equipamento antigo. Tá? É um equipamento mais antigo, ainda analógico. É feito as medidas analógicas. Até a Uniderp não tem um equipamento de tração com equipamento digital como aqui, que é uma máquina, na verdade, universal, né? Que ela lá realiza vários outros ensaios. Então, para a gente dar continuidade na aula, eu vou reproduzir agora o ensaio metalográfico. Tá? Eu vou encontrar o vídeo aqui, eu já compartilho a tela com vocês. O ensaio metalográfico, basicamente, eu já vou adiantar, é para verificar os grãos do material. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Que grãos? Né? A gente está falando de materiais em geral e está falando de grãos. Não, nós estamos falando dessa microestrutura. Então, pelo microscópio, a gente vai observar os grãos. Os grãos a gente chama de regiões de cristal, né? E cada grão tem nas suas adjacências, ou seja, nos seus contornos, microconstituintes. Esse aqui está mais fácil de ver, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo vários grãos de um determinado material. Então, esse aqui é olhando no microscópio, né? Nós temos uns grãos mais escuros, uns grãos mais claros, e dependendo do reagente que é utilizado no ensaio, a gente pode ter cores das mais variadas. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Nessa imagem aqui, você já consegue verificar que foi usado um ácido. Se utiliza um ácido para fazer um ataque químico na superfície, tá? Deixa eu bloquear isso aqui. Então, usa-se um ácido, né? Que faz um ataque químico na superfície, e esse ataque químico, ele revela, né, a característica
do tipo de microconstituinte. O que é isso? São fases sólidas presentes no material. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um material que tem 0,1% de carbono. A gente olha no microscópio essa imagem. E esses pontos aqui são os microconstituintes. Aqui com 0,8% de carbono, 0,4 e 1,3. Então, é um ensaio que ajuda a revelar, né, a composição do metal. Então, a gente, às vezes, quebra um equipamento, né? Às vezes é um equipamento antigo, você quer substituir uma peça e não sabe qual que é o aço que foi fabricado aquela peça, não vende mais, aí você quer mandar fazer a usinagem daquele material, né? Usinar é mandar utilizar uma ferramenta, né, de torno, por exemplo, criar essa peça novamente. Então, você precisa saber qual material que é. Através do ensaio metalográfico, a gente consegue ter um indicativo, usando o microscópio. E este é o procedimento. Ele é um pouco demorado, o procedimento, mas vocês vão entender como se faz, tá? Deixa eu só mudar aqui o parâmetro, colocar áudio, o áudio do sistema. Opa, estou mudando aqui. Então, vou reproduzir para vocês. Bom, agora nós vamos mostrar como que faz o ensaio metalográfico, ensaio metalografia. Nós temos aqui 3 corpos de prova que a gente pode usar. A gente tem o alumínio, a gente tem o aço 1045 retificado e a gente tem o aço 1020 laminado. Aqui, o ensaio metalográfico serve para a gente ver os grãos do material, a estrutura, o arranjo dos grãos do material. Para isso serve esse ensaio. Então, nós vamos pegar aqui um material, por exemplo, o alumínio, vou cortar ele nessa cortadora metalográfica da Arompec, Arocore 40. Essa cortadora, ela usa um disco circular e ela usa um líquido refrigerante para refrigerar o material. Por quê? Porque na hora de cortar, o material não pode aquecer muito, porque senão ela muda as propriedades dela, os grãos mudam. Então é por isso que a gente tem que cortar refrigerado o material, tem que ter algum líquido refrigerante para refrigerar. Aqui eu já tenho um material cortado. Bom, aqui eu já tenho um material cortado, né? A gente já cortou ali previamente. Ele está fininho, o tamanho ideal mais ou menos é 1 centímetro. Aqui é só para teste, a gente vai usar isso aqui. Essa daqui chama embutidora metalográfica, também é da Aerotec, pré-300 MI. Como que funciona essa embutidora? Bom, aqui eu tenho 2 alavancas, eu tenho uma alavanca escrito sobe e desce, ou seja, e aqui é a alavanca de pressão. Quando eu coloco desce, o pistão aqui, a base, ela vai descer, olha lá. Eu libero a pressão e ela desce. Desceu aqui, ou seja, eu tirei toda a pressão que tem dentro do material. Primeiramente, antes de colocar o material que eu cortei ali dentro para moldar ele, para colocar ele no baquelite, eu uso o desmoldante. O desmoldante, ele serve para evitar que o baquelite grude na superfície. Então é como se eu passasse assim, alguma coisa para evitar que ele grudasse. Então vem aqui. Não sei se ficou claro o que o técnico está fazendo aí. Basicamente, o que ele faz? Ele corta um pequeno pedaço do material, da barra, por exemplo, uma barra de aço, ele corta um pequeno pedacinho. Esse pedacinho, ele vai ser embutido numa resina, uma resina polimérica, que chama baquelite, tá? E esse equipamento aqui é uma embutidora. Então, ele vai inserir o corpo de prova, que é um pedacinho de metal, numa resina, para ficar fácil de polir depois, porque precisa ser polido a superfície, para poder analisar no microscópio. Então, esse equipamento ele vai simplesmente criar como se fosse uma forma mais fácil de pegar. Então, ele está passando um desmoldante, que é para que essa resina não cole ali dentro
do equipamento, porque aqui vai aquecer a resina para que ela derreta e, ao mesmo tempo, vai aplicar uma pressão. E depois o próprio equipamento vai resfriar para que esse baquelite, né, que é um polímero, fique curado, ou seja, adquira a resistência, né, a dureza adequada para o próximo procedimento. Borrifo ele aqui dentro. A internet aqui não está ajudando, vamos ver se vai de novo. Lembrando que eu sempre tenho que estar... Acho que eu avancei demais aqui. Vou voltar. O material aqui tem 1 centímetro, eu tenho que ter o dobro de profundidade, ou seja, eu tenho que abaixar essa base mais ou menos uns 2 centímetros. Então eu vou liberando aqui devagarzinho por décimo. Deixa eu voltar. Até eu começar a visualizar ela ali. Na hora que eu visualizo a base, eu coloco o material que eu cortei de aproximadamente 1 centímetro no centro da base. Ele fica assim. Então, esse aqui é o material, pessoal. Se ele não embutir a resina aqui, você não consegue polir isso aqui sem machucar os dedos, né? Então, é necessário esse procedimento. Agora, a próxima etapa é eu abaixar esse material. Como esse material tem 1 centímetro, eu preciso colocar o baquelite. O baquelite ele é um polímero, ou seja, é um polímero. Ele é usado para quê? Ele é usado para moldar o material, para na hora que eu estiver passando a lixa, né, a lixa circular nele, para dar o acabamento nele, eu tenho onde pegar o material para que meus dedos não arranhem na lixa e também para que proteja o material, para que eu não toque o material. Então, para isso eu uso o baquelite. Como o material aqui tem 1 centímetro, eu tenho que ter o dobro de profundidade, ou seja, eu tenho que abaixar essa base mais ou menos uns 2 centímetros. Então eu vou liberando aqui devagarzinho por décimo e a base vai descendo devagarzinho, até eu visualizar que ela tem o dobro do tamanho do material. Olha lá, está descendo, ou seja, ali já está com uns 2 centímetros mais ou menos. Bom, agora que eu tenho o dobro do tamanho, por que isso? Porque se eu abaixo o material, se ele fica muito perto da superfície, acontece o que aconteceu aqui, ó. Aqui nesse ensaio foi feito, a gente tinha um material que foi colocado baquelite, mas foi colocado pouco baquelite. Tanto é que eu consigo ver o material dos dois lados. O que acontece com isso? Acontece que a prensa, a hora que ela for prensar o baquelite para moldar o material, ela vai acabar pegando aqui, ou seja, quando ela vai pegar aqui, ela vai dar pressão em cima do material e não no baquelite. Por isso que o baquelite ele fica todo quebradiço assim, ó. É porque foi feito errado. Aqui é um outro baquelite que foi feito errado, ó, todo quebradiço. Por isso que eu tenho que ter... Aqui é um baquelite que é feito certo, ó. Ele fica lisinho, lisinho. Ou seja, a pressão foi em cima do baquelite. Então, por isso que eu tenho que abaixar aqui mais ou menos uns 2 centímetros, sempre o dobro, para poder. Aí eu coloco o baquelite completo de baquelite. Bom, eu completo aqui de baquelite só até o nível aqui, eu não preciso encher de baquelite, só aqui até o nível tá bom. Então aquele material ele está ali no meio, envolto por esse baquelite. Agora eu vou liberar toda a pressão para que isso desça. Então eu venho aqui na chave, mudo para descer e ele desce lá para o fundo. Agora eu venho com o êmbolo, muito cuidado com o êmbolo. O êmbolo ele tem que entrar facilmente. Se ele emperrar, você tira e coloca de novo. Então a gente coloca o êmbolo aqui. Ó, tá vendo? Se ele está torto, ele não entra. Aí eu tiro, coloco de novo, até acertar a posição do êmbolo. A hora que ele entra certo, ele vai ficar assim, ó. Você empurra, ele volta. Quer dizer que o êmbolo entrou corretamente. Eu fecho a tampa do êmbolo, porque aqui a gente vai colocar pressão agora. Então, eu coloquei o baquelite, ele está em estado sólido. Aqui, o que vai acontecer? Aqui
aqui liga o equipamento está ligado, mas não está em funcionamento. Por quê? Porque ainda eu tenho que setar alguns parâmetros dele. Aqui ele mostra a pressão em quilogramas-força por centímetro quadrado. Tá? Então, como funciona? Aqui no Enter eu tenho 3 parâmetros. Esse parâmetro é ES, o parâmetro SP1 e o parâmetro SP2. O parâmetro ES, ele é o tempo de cozimento. O que seria isso? Esse material ele vai subir a uma determinada temperatura. No nosso exemplo aqui, ele vai cozinhar por 5 minutos. Tá? Então, o ES é o tempo de cozimento. O SP1 é a temperatura máxima que a embutidora vai alcançar, ou seja, ela vai subir até 170 graus. Esses 32 graus que ele está mostrando agora é a temperatura da máquina nesse momento. Como ela está desligada, é a temperatura ambiente. E o SP2 é a temperatura final, ou seja, quando terminar o cozimento, quando a temperatura baixar até 60 graus, termina o teste. Aqui nós temos uma chave de emergência, caso aconteça algum acidente, como ela mexe com pressão, eu tenho a chave de emergência que posso acionar. Então os parâmetros são esses: tempo de cozimento 5 minutos, temperatura máxima 170 e temperatura final 60. Como ela vai funcionar? Primeiro eu vou aqui fechar aqui porque eu tenho que dar pressão. Para ele ficar moldado assim, eu vou trabalhar com temperatura e pressão, ou seja, ele vai aquecer até 170 graus e vai ter uma pressão em cima para ele ficar assim lisinho. Então, como a gente faz? Eu coloco aqui a chave no sobe e vou bombeando aqui para dar pressão, ou seja, aquele êmbolo está subindo e aquele material lá dentro está sendo pressionado agora. Aqui eu tento manter ele sempre entre 150 e 200 graus, e 200 kg-força, desculpa. Como o material é sólido, e quando ele começar a aquecer, ele vai começar a se tornar meio pastoso, ou seja, naturalmente a pressão vai cair, porque o volume diminuiu. Por isso, sempre tem que estar alguém acompanhando aqui, para sempre estar mantendo a temperatura. Tá? A pressão, né? É, a pressão, desculpa, novamente. Bom, os parâmetros setados, eu posso dar a partida no material. Na hora que eu dar a partida, o símbolo de resistência vai ligar, ou seja, ele vai começar a aquecer, vai chegar a 170 graus e vai ficar cozinhando por 5 minutos. Na hora que ele estiver no tempo de cozimento a 170 graus, o reloginho aqui, o LED do reloginho vai acender, ou seja, ele está em tempo de cozimento. Ele vai manter mais ou menos 170 graus por 5 minutos. Na hora que acabar o tempo de cozimento, ele vai ligar o LED dessa torneirinha aqui, onde ele vai começar o sistema de refrigeração dele a água, onde que ele vai abaixar de 170 até 60 graus. É isso que a gente vai fazer agora. Então a máquina está ligada, os parâmetros estão setados, eu posso dar a partida. Aqui está 150 a pressão, eu posso bombear, eu tenho que manter ela entre 150 e 200. Aqui eu dou a partida. Na hora que eu dou a partida, o LED da resistência, ele se liga, quer dizer que a máquina começou a aquecer, nós estamos agora a 32 graus, daqui a pouco essa temperatura vai começar a subir até 170 graus. Lembrando que eu sempre tenho que estar de olho na pressão. Se a pressão cair, eu tenho que ir na alavanca e manter a pressão. Se não tiver pressão, o material não vai ficar bem moldado no corpo de prova. Então, para ele ficar bem moldado, é temperatura e pressão que eu tenho que trabalhar. Ficar de olho na pressão e na temperatura que eu coloquei. Então, aqui ele já subiu para 33 graus Celsius, 34, e assim ele vai subindo até 170. 165 graus. O símbolo da resistência está ligado, ele está aquecendo ainda. E a pressão está mais ou menos 150. Vamos só dar mais uma calibrada aqui para manter 168. Na hora que chegar mais ou menos 170, ele vai ligar o tempo de cozimento. 169. 170, ligou o cozimento. 170, esse 5 é o parâmetro que a gente colocou para tempo de cozimento. E 170 era a temperatura máxima para ligar o cozimento. Essa temperatura ela vai se manter na média de 170, ou seja, ela vai subir um pouco e vai cair um pouco de 170, mas a média vai ficar entre 170 graus. O reloginho de cozimento está ligado, quer dizer que agora a gente tem 4.7, é o tempo que ele conta aqui, restante 4.6, até ele zerar para ele cozinhar. Então ele vai ficar 5 minutos no tempo de cozimento, mantendo essa temperatura aí na casa de 170 graus.
Gravando. Bom, temos aqui 177 graus e faltando 0,4 para o tempo de cozimento acabar. O que ficou ali dentro... Pessoal, eu vou avançar. Agora ele começa a... Vocês vão dormir aí vendo os procedimentos mínimos desse ensaio. Então, ele vai embutir na resina de baquelite, né? Assim que terminar o tempo de cura, né, ele vai refrigerar e vai liberar o material. Qual que é o próximo passo aí? Então, a gente precisa polir a superfície do metal. Então, aqui, por exemplo, é o corpo de prova para análise, né? É um pedacinho de um vergalhão de aço que foi cortado e embutido nessa resina preta, que é o baquelite. Depois, vai ser passado para o polimento, porque tem que remover essa contaminação de baquelite que ficou na superfície e dar, né, o brilho necessário para que faça a análise no microscópio. Então, nós temos lá no laboratório 3 lixas, né, 3 equipamentos para polimento, né, que na verdade vai ser feito um polimento na superfície. Então, você faz um polimento 1 hora nesse sentido, depois gira, né, 180 graus e faz nesse sentido, depois gira mais um pouco nesse sentido. Então, os riscos são feitos, né, seguindo uma ordem. Por quê? Para que não haja, né, nenhum risco ou uma interferência após o final. Então, é feito assim. Ele vai mostrar aqui agora, né, como é feito. Então, usa-se um disco, né, com uma lixa aqui. Então, essa primeira é a mais grossa e joga água, né? Então, porque a água ela vai fazer com que as partículas que são liberadas aí no polimento, elas são limpas, né? E sem que haja também um aquecimento demasiado aí do material. Porque se houver um aquecimento superficial, ele pode alterar a microestrutura também, tá? Então, faz o polimento. Essa é a parte mais demorada, uma das partes mais demoradas e mais chatas do ensaio, porque se houver algum risco na superfície, na hora de olhar no microscópio, vai ser ruim. Usa-se uma pasta, tá? Aqui nessas seringas aqui é uma pasta de polimento, então são partículas abrasivas que vão ajudar a fazer esse polimento e segue sempre lavando a superfície e vai fazendo o processo. Então, depois que passou pelos 3 procedimentos, né, ele vai secar. E aqui ele está mostrando, né, a pasta para polimento. Essa pasta são partículas abrasivas, os grãozinhos, né, eles têm uma medida de acordo com o grau de polimento que se quer dar, né? Então, conforme vai mudando também o disco, vai se mudando a pasta. E no final, né, aqui fazendo o polimento, vou avançar um pouquinho. Beleza. Lava com álcool, né? Depois que o processo de polimento foi feito. E aqui utiliza-se uma secadora. Aqui é uma secadora com vapor quente, tá? Então, é feito a secagem dessa superfície. Ele está usando o aquecimento ali. Só para a gente não avançar. Vamos ver se ele já colocou o reagente. Ah, ok. Beleza, deixa eu botar só um pouquinho para a gente não perder muito. Então, aqui é uma solução de ácido nítrico e outros solventes que são colocados na superfície do corpo de prova. Esse solvente, o que ele faz? Ele cria uma reação química ali, né? Uma reação química, e essa reação química vai liberar, né, alguns óxidos cromóforos, né, que vão dar a cor que a gente vai enxergar no microscópio, que vai revelar, né? Então, o ataque químico é um ataque que vai revelar os microconstituintes que vão permitir que a gente observe no microscópio. Então, deixa reagindo na superfície por um tempo. A olho nu a gente não consegue ver muita diferença. A gente vê que ficou tipo meio um brilho meio amarelado, meio azulado, mas
no microscópio fica interessante. Então, aqui é a fase final. Esse equipamento é um microscópio que a gente chama microscópio metalográfico. Tá? Ele é específico para esse tipo. Não é o microscópio da saúde, tá? É diferente o tipo de lente utilizada e a disposição do equipamento. Então, insere-se aqui, ó, na lente, né? Então, os desenhos, o tamanho do corpo de prova, ele é compatível com onde vai ser posicionado. Então, coloca-se aqui através de lentes, né? E, claro, da óptica do equipamento, a gente vai verificar os grãos, tá? Então, este é o ensaio. Ali no vídeo, ele não mostrou para a gente como ele visualizou, né? Mas, basicamente, a gente vai enxergar isso aqui, tá? Se, porventura, voltarmos aos encontros presenciais ainda esse semestre, que eu acho difícil, eu quero fazer com vocês esse ensaio e vocês observarem essas microestruturas. Cada cor dessa aqui depende do tipo de reagente utilizado, né? E aí a gente vai ter, né, uma referência, se é a perlita, se é a ferrita, que são microconstituintes do material, tá? Então, esse é um ensaio onde nós observamos. Aqui ao lado, não é um ensaio metalográfico, tá? Nessa imagem aqui. Esse aqui a gente não consegue ver nesse microscópio em questão. Isso aqui já é um ensaio que a gente chama de microscopia eletrônica, tá? Então, isso aqui é uma imagem, não é uma imagem óptica, é uma imagem eletrônica usada aí um feixe de elétrons. Aqui usa-se um feixe de luz, que é os fótons. Então, aqui é diferente. Nesse equipamento aqui, a gente consegue ver com resoluções bem maiores, né, características bem diferentes de uma imagem por microscopia óptica. Tá? No laboratório didático não se tem esse equipamento, esse aqui é mais para laboratórios de pesquisa, né? Então, por exemplo, no mestrado, num doutorado, vocês vão ver, caso sigam a carreira acadêmica, né, a utilização desse tipo de análise aqui, microscopia eletrônica. Tá? Bom, deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento. Pessoal, alguma dúvida? Hoje eu tinha esse conteúdo para trazer para vocês, um pouquinho de alguns experimentos, e eu vou deixar a atividade para vocês no AVA, que são 2 relatórios de ensaio de tração, onde vocês vão fazer um breve comentário, qual que é o mais duro, qual que é o mais resistente, qual que é o menos dúctil, mas eu vou deixar uma estruturação bem fácil para vocês conseguirem responder essas perguntas nesse relatório. Eu não vou postar hoje, tá? Mas amanhã de manhã vocês já podem ter acesso à atividade, que será entregue dia 10 até o dia 17, tá? Então, até o dia 17 vocês terão para entregar. É a nossa última atividade mesmo na disciplina. Beleza? Beleza, professor. Professor, vai estar onde? Tá no AVA lá, o ato